Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem aí, se cuidando, seguindo as recomendações da OMS. Meu nome é Eduardo Miranda e hoje eu vou ajudá-los aí, professor de Sociologia, com a continuação daquelas últimas aulas que a gente teve juntos, né? A gente estava falando sobre um dos temas mais importantes da Sociologia, que é o tema da relação entre o indivíduo e a sociedade, ou ainda o tema da socialização, no sentido mais amplo. Então, já partindo para essa segunda parte do capítulo de vocês, a gente pode entender que a socialização é basicamente um mecanismo de interação e identificação dos indivíduos com os outros indivíduos. Esse processo, por meio desse processo, que nós nos socializamos. Então, isso fica muito evidente quando você consegue observar o comportamento das crianças, né? Elas, nas brincadeiras, de forma lúdica, por exemplo, elas muitas vezes imitam, né, os adultos. Então, através dessa imitação, ou seja, dessa identificação com os comportamentos alheios, é que a gente vai nos formando enquanto pessoa, mas também formando a própria sociedade, que passa o tempo inteiro numa relação aí quase de simbiose, as suas maneiras de agir, de pensar, o que acha que é correto, o que acha que é incorreto em determinados comportamentos, em determinadas culturas também. Isso é muito importante de diversificar, né? Cada cultura tem sua forma de pensar determinados assuntos, determinadas posições, determinados comportamentos, sempre de maneira diferente. Mas essa relação, apesar dessa diferença toda, se dá muito parecidamente em todas as sociedades, né? Porque nós estamos falando aí de humanos, de indivíduos, né? E dos pontos de vista biológico, como a gente viu nas outras aulas também, nós somos todos muito parecidos, né? Das nossas atribuições biológicas. Então, nesse mecanismo, né, que a gente está tentando colocar aqui como socialização, só para retomar um pouquinho as aulas anteriores, é que a gente vai interagindo e nos identificando e nos diferenciando também, de certa forma, ao nos identificar com os demais, com as demais pessoas, com os demais grupos humanos e assim por diante. Como eu disse, isso fica muito básico nas crianças e é essa a primeira forma de socialização que a gente vai ver ao longo do texto ali do capítulo. A gente vai ter um texto destacando, digamos, essa primeira socialização, que é a socialização familiar, de uma instituição social que é muito próxima dos nossos primeiros anos de vida, né? Em tese, geralmente, as crianças têm na família esse primeiro momento de interação e de identificação, portanto, esse primeiro momento de socialização. Acredito que todos vocês, se retomarem aí pela memória, vão lembrar que praticamente todas as suas primeiras noções, né, de pensar, de até o idioma que você fala, de se comportar, muitas vezes a sua própria posição religiosa, muitas vezes as suas primeiras ideias morais e de costumes e de hábitos e assim por diante, advém, né, são frutos mais ou menos do que a família propõe, ou do que a família repercute, né, do que a família, de certa forma, pratica. E aí, esse é um momento, digamos, que a sociologia entende da nossa primeira forma de socialização, por isso socialização primária. Ela tem essa característica, ela é mais afetiva, em tese, né, ela é mais voltada para os homogêneos, né, ou seja, para aqueles que são parecidos conosco, porque são da nossa família, do nosso convívio mais imediato, e muitas vezes isso tem a ver com aquela primeira parte da vida da gente, que é a nossa infância. Então, a gente sempre está se socializando, de certa forma, com a nossa família, geralmente, mas esse impacto, é assim que a sociologia pensa, de primeiro vem dessa ideia de ser no começo da nossa vida, na infância. E aí tem muito a ver também com as brincadeiras, né? Como eu disse lá no começo dessa aula. As brincadeiras tornam evidente esse mecanismo. Penso eu que se você observar uma criança tentando brincar, você vai perceber que é uma forma também de ela estar socializando, é o jeito da expressão, né? Como a criança se expressa, como ela aprende, tem muito a ver com o mecanismo da brincadeira, dessa forma lúdica. É uma maneira de expressão e, de certa forma, também de socialização da própria criança. Então, para finalizar, essa primeira socialização, essa interação e essa identificação com o outro se dá na família. E é importante lembrar que a gente tem amplos conceitos de família, né? As famílias são de N formas, de N possibilidades, desde famílias agora na atualidade, né, que vão
de monoparentais, onde só o pai ou só a mãe toma conta das crianças, até famílias homoafetivas, até famílias que são, digamos assim, divididas entre os avós. Muitas vezes isso acontece, né, com os pais tendo que trabalhar muito e muitas horas, então os avós às vezes cumprem esse papel. Então aí é importante sempre lembrar que a gente está falando de um amplo leque de possibilidades de família também. O Durkheim, pessoal, que é um dos autores chaves aí do surgimento da sociologia, ele dedicou muitos textos, né, muito de sua atenção a esse processo. Então ele foi estudar o processo educativo porque ele achava que tinha tudo a ver com o tema geral da sociologia, que é o tema da socialização. Então, para ele, né, para o Durkheim, a educação fica evidente que é uma das formas de manutenção das práticas sociais e das tradições sociais. Então, e de certa forma, assim, também da reprodução das desigualdades, porque se a gente mantém muito as mesmas ideias, as mesmas expectativas, os mesmos padrões, os mesmos comportamentos, a gente, de certa forma, também reproduz o modelo da sociedade. Então, a educação de gerações, ela também contribui com essa manutenção de práticas, né? Isso também fica muito evidente quando a gente passa um pouquinho da idade da infância e passa a pensar os adolescentes e os jovens, né? Muitos deles tomam as posições da família, como até a escolha da profissão, né? Às vezes o pai é médico, o pai é engenheiro, o pai ou a mãe tem alguma profissão que o filho tende a seguir. Muitas vezes isso tem a ver com as ideias políticas que os filhos também adotam, oriundas dos seus pais, dos seus familiares. A questão da religião também às vezes sofre uma influência grande dos pais, né? Principalmente na fase da infância, e assim por diante. Então, é nesse sentido que o Durkheim está destacando a manutenção das práticas e das tradições sociais, e com isso a necessária, né, por manutenção, reprodução das as desigualdades. Então caberia à sociologia ter esse olhar cuidadoso nesse sentido. A segunda socialização importante lá do texto é a socialização escolar, essa qual a gente está mais pronto aqui, mais adepto. E aí vocês têm total autonomia e legitimidade, apesar de serem também socializados na família de vocês todos, cada um individualmente, mas aqui a gente pode falar com mais propriedade porque a escola é o lugar do diferente, né? Então é na escola que a gente vai ter acesso a diferentes pensamentos, pelo menos não necessariamente os apenas de dentro de casa, como a socialização primária faz com a família, e não é um lugar necessariamente, né, formalmente do afeto, como a família tende a ser também, não é necessariamente, infelizmente, a gente sabe que tem famílias muito problemáticas na realidade, mas em tese a escola não é para ser o local do tratamento diferenciado, né? A escola é o lugar todo aluno é tratado com o mesmo valor, com as mesmas atenções, com o mesmo cuidado, né? Não é porque um aluno é de uma família e o outro é de outra que vai ter ou não uma atenção mais destacada. Então, é o lugar da formalidade e da diferença por excelência. Então, a escola é muito esse objetivo que ela cumpre na nossa vida, né? Ela é o lugar que nos apresenta a vida mais ampla, né? A vida para além das nossas casas, das nossas famílias. Então, a gente tem na escola o acesso ao pensamento científico, que muitas vezes a gente não tem dentro da nossa casa. A gente tem o acesso a sociabilidade de outros, né, que não são os membros da nossa família. A gente tem acesso a pessoas que pensam diferente, que pensam politicamente diferente, que têm outras religiões, muitas vezes. E é justamente para isso que serve a escola, para nos preparar para o convívio da sociedade como um todo. E a sociedade como um todo não é a reprodução ou a soma das casas da gente, né, das famílias da gente. A sociedade é muito mais ampla e muito mais diversa do que isso. Portanto, a escola cumpre esse papel. Bom, e aí a gente tem, né, uma série de outras instituições que fazem esse movimento de nos socializar, né, naquela ideia de esse mecanismo de interação e identificação. Então, a escola, a gente viu, a família, mas a religião, os clubes, a prática de esporte, agora mais recentemente as novas tecnologias, né, as redes sociais, muitos sociólogos contemporâneos já dizem que cumpre esse papel, a internet, o trabalho, a figura que vocês certamente já na sequência vão estar todos inseridos aí no mundo do trabalho, mais cedo ou mais tarde. Alguns de vocês já podem até estar começando, né, no mundo do trabalho, ajudando os pais, fazendo estágios, etc. Então, o trabalho também cumpre esse papel, a gente vai ver na frente, para mostrar para vocês, e o texto tem muito dessa ideia, né, o livro de vocês, de que esse é um processo constante, né? A gente nunca para de se socializar, né? Mas, claro, as instituições cumprem cada uma seus papéis e cada uma com alguns
tipos de destaque, né? Aqui a gente dá um destaque importante para a fase que vocês estão vivendo aí, não poderia ser diferente, que é a adolescência, né? Então a gente tem os ritos, famosos ritos de passagem, né? Que vão desde o vestibular, que não deixa de ser um rito que vocês todos vão viver na sequência, da escolha da profissão, de tornar vocês um pouco mais maduros, mais adultos para a vida adulta já, que também no sentido mais de gênero, aí da divisão de gênero, tem a ver com a questão mais antiga até, né? Hoje já não está tão em moda, penso eu, mas pelo menos na minha época de adolescente era muito comum o baile de debutantes, né? Para as moças, né? Para as meninas debutarem, se apresentarem para a sociedade. O texto vai falar um pouco disso, mas não são só esses ritos, né? São vários outros ritos que vocês vão enfrentar ao longo da vida como um todo, para a gente pensar as fases da vida, né? Então ficar atento também a esse processo. Como eu disse, a ideia do trabalho uma dessas instituições, né? E ela tem um peso tão grande hoje numa sociedade de consumo, numa sociedade que preza muito pelo trabalho, né? A lá Durkheim, né? Numa solidariedade orgânica, né? Qual o trabalho cumpre o papel de organizar a sociedade, que muitas vezes, e aí o texto vai destacar, achei bastante interessante essa parte do texto, que as pessoas, quando são perguntadas quem elas são, né, elas respondem com a profissão delas, né? Muitos respondem o nome, né? A quem você é? Eu sou Eduardo. Mas isso não é quem eu sou, né? Eu sou, penso eu, muito maior do que o meu nome. Eu poderia me chamar João, Marcos, qualquer coisa. E eu acho que eu seria mais do que um nome. E muitas pessoas, às vezes, lançam mão na sequência de quem eu sou professor, né? Mas isso não é o quem você é também, penso eu, né? Essa é a sua profissão. Então, quem a gente é uma pergunta muito ampla, muito vasta, muito filosófica. E a gente precisa parar para prestar atenção nessas coisas, né? Muita gente tem dificuldade de responder quem elas são, né? Elas respondem questões complexas da matemática, da física, da química, da própria sociologia, mas perguntas mais amplas e mais filosóficas como essa, as pessoas às vezes têm dificuldade. Então aqui fica um convite também para vocês pensarem quem vocês são, né? Para além das atitudes, das instituições sociais que socializaram vocês, né? Então fica esse destaque aqui, esse convite. E por fim, pessoal, o texto vai terminando lá já falando das questões das novas tecnologias, né? E aí também dá um destaque para a religião. As novas tecnologias vocês dominam muito mais até do que os próprios professores e vocês sentem o peso que elas cumprem hoje na atualidade nas nossas socializações. Então, o que seria impensável em épocas não muito distantes, por exemplo a minha, né? Nem sou tão mais velho assim do que vocês, penso eu, mas seria quase impensável, né? A gente, por exemplo, ter uma aula assim, como a gente está fazendo agora nesse período de pandemia. Então, a gente consegue adaptar através das novas tecnologias muito dessa interação e dessa identificação que são os mecanismos de socialização. Aí vem a internet, os celulares, as redes sociais, que são ainda muito novas, mas já estão chamando a atenção, digamos assim, dos estudos de sociologia. E uma instituição mais antiga, mais clássica, que é a religião, que também cumpre um papel importantíssimo, que já vai fazer todo um movimento mais do sagrado, mais amplo, né? Não é tão científico, digamos assim, como a escola, como a própria profissão que a gente segue, né? Que nos causa uma série de impactos na nossa formação, na nossa identificação, como a gente viu no slide anterior, mas também cuida das questões mais espirituais, mais subjetivas e emocionais. Então a religião ainda, né, essa é bem mais clássica do que as novas tecnologias, mas ainda é muito forte, muito impactante, dependendo da cultura, dependendo do país que a gente fala, inclusive em aspectos políticos, né? Em alguns países ainda há essa mistura da religião com a política. Então a religião é importante estar sempre de olho, é uma instituição que além de nos informar, forma a nossa identidade e nossa maneira de interagir. Bom, pessoal, por hoje era isso. Espero que vocês tenham aproveitado e que vocês se cuidem, continuem aí estudando dentro do possível. À medida do possível a gente vai aí disponibilizando mais materiais para vocês com o objetivo de ajudá-los a estudar, ok? Grande abraço, valeu, até o próximo encontro. Tchau, tchau.